pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam assim muito bem. Sejam bem-vindos ao Pod Café, o podcast da CB. Eu estava morrendo de saudade de vocês. E hoje, para abrir com chave de ouro esse primeiro episódio da nossa quarta temporada, olha só, nós recebemos um convidado super especial. Tem pessoas que acham, né, que acreditam que já nasceram com o caminho ali pronto na cabeça. E tem pessoas que entendem que o caminho se faz caminhando. A pessoa que nós vamos receber hoje saiu de uma cidade pequenininha, no interior de Minas Gerais, e conquistou o mundão afora. Uma pessoa que descobriu que as oportunidades são aquelas que nós construímos também. Não só aquelas que a gente busca e chega até a gente, não só isso. Que a gente precisa buscar elas, literalmente agarrar, aproveitar e abraçar. Uma pessoa que, quando o assunto é paciência, não tem para ninguém. Mas também quando o assunto é companheirismo, cumplicidade, eu acho que todos nós que estamos aqui hoje para ouvir, temos muito a aprender com essa pessoa. Então hoje nós recebemos o analista e bacharel em ciência e economia, Gabriel Pereira. Muito prazer, viu, Bia? Agradeço demais pelo convite e bora conversar um pouquinho, né? Vamos prosear um tiquinho, né, Gabriel? Sim. Nós que agradecemos, inclusive, por você ter aceitado o nosso convite. Assim, de verdade, estou muito, muito feliz mesmo em poder bater esse papo com você e, principalmente, ter essa oportunidade para que outras pessoas te conheçam um pouquinho mais. Sim, sim. Aqui no Pod Café, a gente já tem uma tradição, que você já chegou já sabendo. Porque já é ali ouvinte nosso, já sabe. A gente sempre quer, para começar aqui a nossa prova, você tá tomando seu café hoje com o quê, Gabriel? Hoje eu vou tomar esse café com protagonismo, Bia. Gente, eu fiquei surpresa. E por quê com protagonismo? Protagonismo porque é uma palavra que a gente vem conversando assim nos últimos meses, a gente particularmente aqui dentro da empresa, mas eu na minha vida pessoal e particular, assim, tenho visto essa palavra e tenho buscado ela, principalmente porque ela traz outras em conjunto. Se tornar referência para outras pessoas, se tornar um ponto de apoio e também participar das decisões, né? Principalmente. E é isso que eu tenho buscado nos últimos tempos. Nossa, realmente eu fiquei... Gente, faz tempo que eu não fico surpresa aqui. Fiquei muito, muito surpresa e muito feliz. Assim, você disse que a gente tem conversado sobre isso e, de fato, é algo que... É uma palavra que vem norteando muitas das discussões internas aqui, né? Para quem não sabe, Gabriel trabalha aqui na Universal Franchise enquanto analista de negócios. Mas antes até de eu entrar nessa pauta, segura esse ponto aí, eu sei de casa, segura esse ponto, que eu quero voltar um pouquinho com você. Eu falei lá atrás, no início da sua apresentação, que você saiu de uma cidade pequena, Monte Santo de Minas, e veio para cá, né, Varginha, que já é considerada uma cidade maior, para estudar. E aqui você acabou construindo a sua vida. O que você sente que o Gabriel trouxe e ainda tem consigo daquele menino, aquele rapaz que saiu lá de Monte Santo de Minas, há uns anos atrás? Eu acho que é buscar novas oportunidades independente do local de onde você veio e para onde você quer chegar. Minha cidade, por se tratar de 20 mil habitantes, que é o caso, né? É um tiquinho só. Pouquinho, né? Infelizmente, a gente não tem tantas oportunidades de crescimento, de setores diferentes, para além do café, que é a minha cidade, é o motor da cidade, é o café. E aqui em Varginha, o que eu trago de lá é essa vontade de querer crescer para além da onde a gente veio. Então, é um pouco contraditório, mas, ao mesmo tempo, é o que eu carrego para mim, assim. E você saiu de lá, deixou mãe, pai, irmão. Como que é isso? Você sente que você se tornou, por exemplo, para o seu irmão mais novo uma referência até nesse sentido? Sim. E hoje ele com 17 anos, né? Eu acho que eu sou a pessoa que mais fala para ele buscar oportunidades para além daquilo que a gente está limitado por estar numa cidade de 20 mil habitantes, né? E hoje, assim, é claro que por conta da distância eu tenho menos contato, né, com todo mundo, mas eu sempre tento ao máximo ser presente, principalmente para o meu irmão,
que ele tá em fase ainda de desenvolvimento, né? Tá na adolescência milhão Tá agora, vivendo, né? tá vivendo. Exatamente. Então ele precisa, às vezes, de um puxão de orelha mesmo, que é a distância, né? E como se fazer presente na distância, Gabriel? Porque tem a distância ali dos quilômetros, né? Mas hoje a internet ela aproxima a gente em certos fatores, mas em certos fatores não. Faz falta às vezes um abraço, um estar junto no almoço de domingo. Como você consegue manter essa proximidade, por exemplo, com o seu irmão? O meu irmão, eu tento pelo menos durante a semana, nem que se for mandar um meme para ele no Instagram, mas para a gente manter esse contato aí, eu pergunto sempre para ele como que foi o final de semana, porque eu já entendo Que aí como é você que ele já vai sabe iniciar a semana, né? Aí já dá aquela Se o final chamada de semana também, né? foi intenso, aí você já sabe que a semana vai iniciar um pouco mais devagar, um pouco mais Exatamente. pisando no freio. E a dinâmica do meu irmão é um pouquinho distinta da minha. Lá em casa, quando eu, por exemplo, estava na escola, eu que acordava todo mundo, por exemplo, lá em casa, eu falava, vamos tomar um cafezinho, vamos acordar aí, pessoal. Já meu irmão, se não acordar ele, tá Não dormindo vai. até agora. Desde sempre você foi uma pessoa assim mais disciplinada? Porque até o que a gente sabe aqui também é que você jogava futsal, né? Uhum. Não sei se já aposentou das quadras ou se ainda Não, tá na ainda... atividade, mas você jogou por muitos anos futsal. Você sente que o esporte que te ajudou a ter essa disciplina ou essa disciplina ela veio antes do esporte? Não, eu acho que veio 100% do esporte, desde criança, assim. E minha mãe brigava bastante comigo por conta dessa disciplina em alguns momentos. Porque eu, desde criança, estava chovendo pedra. Mas tinha que... Eu fazia minha mãe me levar de guarda-chuva no futebol. Que tinha que ir, senão, um treino perdido, meu Deus. Era como se o mundo tivesse Sim. acabado. E eu Impacta, gosto né? disso. Impacta muito. Gente, o futsal não é minha... Realmente, não é a minha maior atribuição. Nossa, zero. Mas eu gosto muito de vôlei. E realmente o esporte ensina a gente a se regrar em muitas coisas, assim. Principalmente na determinação. Inclusive, entrando até dessa pauta de determinação, como foi essa sua escolha de vou sair de Monte Santo, vou migrar para Varginha, dar a cara em uma cidade maior? Alguém da sua família já tinha feito isso? Ou foi você ali da sua casa que optou por preciso ir? Como foi essa escolha? Assim, da minha família em específico, eu já tenho algumas pessoas que moram fora, alguns primos, eu tenho alguns familiares em São Paulo, outros mais espalhados por Minas afora aí. Mas eu sempre fui muito incentivado, tanto na escola quanto em casa, em buscar uma graduação, buscar uma faculdade. Infelizmente, na minha cidade não tem. Então, eu sempre tive essa oportunidade dentro da minha família, esse incentivo, né, de buscar novos lugares, né? E Varginha apareceu, assim, no meio de uma turbulência de situações ali durante esse processo de escolher uma graduação, escolher qual área eu queria cursar, né? E aqui em Varginha, em específico, por ter uma universidade federal, né, já tinha outras pessoas da minha cidade aqui morando, né, por conta da universidade. Então, eu fui buscando informações, entendendo ali se a pessoa gostava, o que ela via da cidade em si também, né, para além da faculdade. Então, eu vi que aqui em Varginha eu tinha bastante oportunidade de emprego, de conhecer novas áreas, e hoje eu estou ainda aí na minha segunda graduação pela universidade, né? Maravilha. E esse processo todo, você saiu de Monte Santo um rapaz, e dentro da universidade você foi amadurecendo, né? Tanto que foi ali no final da graduação que você entrou, de fato, para o mercado de trabalho. Como é para você enxergar essa transição, assim? Sair da minha cidade, poxa, um rapaz, e agora, quando volta para visitar, já sou um homem, já tenho minha casa com a pessoa que eu escolhi para passar a minha vida, meus dias, já tenho meu emprego. Como é essa sensação? Pergunto até porque, para mim, tem hora que é muito estranho. Minha mãe mora em outra cidade, né? Que era a cidade que eu morei por muito tempo.
minha outra parte da minha família, né? Que minha família é meio dividida. Moro em outra cidade também e é muito estranho. Toda vez que eu volto, eu falo assim, meu Deus, quantas coisas mudam em um curto espaço de tempo, que pra mim sempre parece que é uma eternidade, mas depois quando você para observar, é um curtíssimo espaço de tempo. Sim, sim. E é engraçado que, por vir de uma cidade pequena, a dinâmica é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, até pequenos detalhes, você falando assim da trajetória, eu lembrei de um fato que é um pouco curioso, mas que para quem é de cidade pequena é habitual, que é, por exemplo, quando eu peguei a minha chave aqui para morar no meu apartamento, eu deixei o endereço na chave. E aí uma colega minha que é da faculdade, ela até me perguntou, mas você é doido de deixar o endereço da chave na chave? E se alguém achar ela, né? Falei, não, mas se alguém achar, ela vai lá na minha casa e vai me devolver. Na inocência, da paz. E aí, durante esse processo, que eu falei, nossa, mas tem cada coisinha que a gente é muito inocente por vir de cidade muito pequena, que conhece todo mundo, né? E esse processo ali que hoje tem 5 anos, vai fazer 5 anos que eu tô aqui em Varginha, é uma mudança, assim, absurda. E é engraçado que sempre que a gente volta, né, às vezes tem pessoas que você não via há 5 anos. Então, a gente vê essa diferença, as pessoas ainda veem você como... Acho que é a hora que cai a ficha, tipo... Nossa, eu sou adulto. Sim, e aí a pessoa pergunta de algo que já nem faz mais parte da sua realidade, aí você fica meio confuso, assim, né? E até a própria família, né? No começo, por exemplo, minha mãe tinha muito cuidado, assim, por conta dela ser extremamente protetora e cuidadosa com eu e meu irmão, né? De, por exemplo, ela queria que eu levasse todas as roupas lá para casa. Já fazia um tanto de marmita para a semana inteira. Então, hoje, quando eu volto, ela ainda tenta insistir, falando, não, mãe, tá tranquilo, tá tudo certo. Não. Já tenho agora minha maquinazinha ali, já tô caminhando. Já tô com a minha casinha, já tô com as minhas coisinhas. E como foi também essa transição de, tipo assim, sair ali, né, um pouco do berço familiar? Porque você fez uma graduação tranquila, né? E depois você ingressou no mercado de trabalho, que inclusive, gente, uma curiosidade aqui sobre o Gabriel. Ele, quando ingressou aqui, a Universal Franchise foi seu primeiro emprego, né? Uhum. Ingressou como estagiário, em 3 meses já era efetivo, que é uma coisa, assim, para a dinâmica de mercado, é algo muito fora do comum. A gente sabe que é algo fora do comum. E dentro dessa mudança, que foi tão rápida, também veio uma mudança muito rápida do Gabriel. Como foi esse processo, assim? Assim, esse processo, ele foi de 3 meses, vamos falar em história, né? Mas eu já vinha me preparando, já tinha alguns anos. Eu já estava me planejando em relação a isso. Desde o início da graduação, eu já tinha um planejamento ali que eu seguia em relação à trajetória. Não necessariamente que eu tinha o intuito de ingressar em alguma empresa em específico, algum setor, mas eu já tinha o intuito de finalizar a minha primeira graduação para me ingressar no mercado de trabalho já um pouco mais estruturado, com um pouco mais de entendimento, com um pouco mais de responsabilidade, para que a empresa também tenha uma visão um pouco diferente de mim, que seria o primeiro emprego, né? Então, eu já tinha um pensamento ali... Mais maduro. Exatamente. Mais formado ali. Uhum. Sim, sim. E esse processo também, aí entrando em uma outra área da vida, né, veio acompanhado também da sua mudança ali dentro do relacionamento. Uhum. Com a sua companheira hoje, que é a Larissa, né? Sim. Vocês dois conheceram na universidade mesmo, né? Vocês eram amigos. Exatamente. Como foi também esse processo de amadurecimento em conjunto, com outra pessoa? Uhum. Conheci a Larissa no 2º semestre da universidade. E aí a gente foi se conhecendo, aí já começou o namoro logo em seguida. E desde o início a gente sempre foi muito companheiro um do outro, né? Sempre auxiliando o outro na decisão. Inclusive, quando a gente decidiu, por exemplo, morar junto, né? Foi uma decisão bem madura, minha e dela. A gente reuniu com a família um do outro para
apresentar, né, de fato, essa proposta, né? Chamou todo mundo para uma reunião. Aham. Sim, sim. E aí, a gente, inclusive, ingressamos no mercado juntos. Logo um mês depois que eu entrei aqui, ela também entrou na empresa dela. Fomos efetivados juntos, então foi assim, esse processo foi bem em conjunto um com o outro, mas sempre apoiando, assim, cada um de uma forma, né, mas sempre em conjunto. Gente, isso é bonitinho demais. E esse processo, Gabriel, de amadurecer junto com outra pessoa, de ter todas essas construções com outra pessoa, mas também as construções individuais do Gabriel, como você sente que isso te impacta quando a gente para analisar que, por exemplo, você tem uma doença autoimune, né? Que é a diabetes. E normalmente as pessoas falam, ai, mas limita. É algo que limita. Você sente que isso te limitou em algum momento? Não, em nenhum momento, Bia, em nenhum momento. Desde o diagnóstico, que no caso foi com eu indo pro hospital, que eu tive o diagnóstico, assim, né? Eu senti que isso iria mudar minha vida a partir daquele momento, mas desde lá eu não trouxe esse caso como um fator peso. limitante. Eu sempre, junto com a minha família, né, tive um cuidado com isso e eu não vejo que é um problema, assim, uma coisa que me limita no dia a dia. Inclusive, muitas pessoas não sabem que eu sou do meu ciclo. Eu fiquei surpresa, gente. Exatamente. Eu fiquei surpresa. Inclusive, falei pra ele, falei, nossa, meu pai tinha. Meu pai tinha e assim, eu já falei do meu pai em muitos momentos da minha vida. E ele era uma pessoa super viva, alegre, determinada. Então, a última coisa que eu vi era que a doença autoimune travava ele em algum sentido. Eu não sei se vocês sabem, acho que não, mas eu tenho psoríase. E não é uma coisa que hoje me limita. Óbvio que a gente tem que se cuidar, igual. Eu acredito que você faça tratamento, né? Sim, sim. Certinho e tudo mais. A gente tem que se cuidar. Psoríase, principalmente, tem que cuidar daqui, ó. Da cabecinha, porque senão você vai com Deus. Mas nunca senti também que foi algo que me limitou. E quando eu descobri realmente, eu fiquei surpresa. Falei, o quê? Como assim? Sim. E é muito legal. Como você sente também que dessa forma você consegue influenciar outras pessoas? Lá atrás você falou sobre ser protagonista, se tornar referência. Você sente que nesse sentido também você consegue ser uma referência para outras pessoas? Esse é um objetivo ainda, eu me tornar referência em relação à minha doença autoimune, em relação a cuidado pessoal. Por isso que eu sempre pratiquei esporte também. Isso é um dos motivos, que é muito atrelado ali ao controle da glicemia, né? Então, um dos meus objetivos é quebrar alguns estigmas aí da diabetes, né? Tá tudo certo você comer um docinho de vez em quando. Inclusive, antes de entrar aqui na sala, viu, gente? Pra gravar, ele estava lá, se deliciando com uma bebida que a gente tem pro novo cardápio, mas que eu conto pra vocês em breve. Mas desde que tenha ali um acompanhamento e a prática de esporte, principalmente. Por Exato. qualquer que seja, né? Exatamente. Tudo com cuidado, acho que tudo com temperança, assim, dá certo, né? Sim, sim, exatamente. E como foi? Agora conta pra mim. A gente conversou sobre várias áreas. Lá no começo você falou sobre essa questão do protagonista. Vamos voltar para essa parte do ser protagonista, que é algo que a gente vem falando bastante. Contextualiza para o pessoal de casa, para quem está nos ouvindo aí, por quê de você tomar seu café com protagonismo hoje? Bom, vou começar lá da primeira pauta desse assunto, né? A gente estava participando de um treinamento aqui em conjunto, né? Com o nosso CEO aí, o Wilton. Que já veio aqui, gente. E ele trouxe algumas áreas. Foi um treinamento de desenvolvimento pessoal, né? E profissional em conjunto. E ele trouxe algumas áreas que a gente gostaria de desenvolver. E aí, algumas dessas estavam relacionadas ao protagonismo, por exemplo.
E eu observei que era uma área que eu gostaria de me desenvolver e que eu observava que faltava isso em mim mesmo. E, inclusive, nessa pauta aí, né, ele trouxe algumas pessoas ali que você gostaria de acompanhar para se desenvolver nessa área, né? Quem você gostaria de ter como referência. E aí ele foi uma dessas pessoas, inclusive você, Bia, também era uma delas que você colocou lá que o protagonismo era sua área mais desenvolvida, né? Sim. E aí, eu como um bom analista, né, comecei a acompanhar o seu dia a dia, o dia a dia do Wilton e observar alguns pontos que por que vocês Por que a gente se considera? se nomeavam protagonistas, exatamente. E aí, o primeiro ponto foi a questão da referência. E aí eu observei, quem é a maior referência hoje da CV? É você. Ó, gente! E aí... Hoje eu não vou chorar, hoje eu tô com a maquiagem bonitinha. E aí, por exemplo, o Wilton também hoje, ele é a maior referência para todos aqui, né? Sim, com certeza. E aí eu falei, tá, o primeiro passo, então, é eu me tornar referência dentro do meu setor. E isso para cada um das pessoas que participam ali do nosso setor e dos outros que estão em conjunto, né? E aí o primeiro passo foi esse. E hoje eu observo que eu consegui dar esse primeiro passo. Hoje eu tenho conseguido apoiar todo mundo do meu setor e também, quando eu precisar, ser apoiado também, né? Que isso é importante. E o protagonismo é isso, né? É ele participar das decisões diretamente ou indiretamente e também se tornar referência, né? Para os que estão ali no seu ciclo. E é maravilhoso isso que você está falando, porque até nesse dia do treinamento em si, por exemplo, olha como são loucas as coisas, gente. E aí o quão importante nós entendermos o que o outro tem de positivo e que pode agregar pra gente e o que a gente tem de forte potencial em nós. Você falou sobre a questão de ter olhado para mim, muito obrigada, inclusive. Mas nesse dia, uma das minhas maiores áreas de trabalhar foi a inteligência emocional. E aí eu olhei muito para você, nós temos o Fábio, que inclusive já passou por aqui, vocês podem voltar uns episódios aí, né, com o Fábio Diniz, que são, para mim, boas referências nessa área, a Dayana também, tem bastante gente que, para mim, é uma boa referência quando o assunto é inteligência emocional, porque nesse ponto ainda sou um pouco intensa demais, sinto demais as coisas. E através de observar o seu dia a dia, observar o dia a dia do Fábio, observar o dia a dia da Dayana, os comportamentos, eu entendi pontos que eu poderia melhorar. Assim como você entendeu pontos que você poderia melhorar. Então, isso que, para mim, é o mais legal assim, das coisas. A gente não se colocar num papel de comparação, mas sim de entender as coisas que podem agregar para a gente e melhorar na nossa vida, né? Nesse ponto de referência mesmo, eu vi você se tornando uma referência, é muito legal. Quando a gente convive com a pessoa, gente, é muito maravilhoso, assim, é lindo acompanhar o processo que a pessoa passa. O Gabriel chegou aqui quietinho, quase não falava, e aos poucos ali foi se soltando, acho que por também entender que estava na hora de falar. Tipo, não, eu sou protagonista. Sim. Não só do meu setor, mas da sua própria história. Porque há quanto tempo que você está aqui já? Quantas coisas já mudaram? Quantas coisas vêm, que vão? Então, isso é muito legal. E como esse protagonismo se reflete na sua vida pessoal também? Quando você viu que você era o protagonista da sua história? Excelente pergunta, Emi. Agora você me fez refletir, viu? Mas eu acredito que o protagonismo, de fato, se iniciou na minha vida quando eu decidi mudar para Varginha. Quando dia zero, vamos falar assim, né? Em relação ao protagonismo, né? Porque, querendo ou não, quando a gente ainda está na casa dos nossos pais, né? Muitas das decisões ainda não dependem 100% da gente, né? E a partir do momento que você decidiu cursar algum curso, você que decidiu, assim, de maneira independente, você mudar
você agora morar sozinho, que eu morei durante 2 anos sozinho. Então foi uma decisão bem brusca, né? De morar com os Sair dali pais, de debaixo da repente. asa, de ter todo dia ali um carinho, uma palavra, e aí você entender que você tem que se apoiar. Exatamente. Tô triste, eu que tenho que me confortar mesmo. E aí aprender algumas coisas na marra mesmo. Errando muitas vezes, errando bastante. Mas também aprendendo com todos esses erros, né? Que nos trazem até aqui hoje. No meio desse mundaréu de coisas, de erros, acertos, de protagonismo, às vezes momentos de coadjuvante, o que você sente que é a mistura que representa o Gabriel hoje? Que é a minha mistura. Minha mistura é café, Muito café. muito café. E isso vem da minha família, porque por parte de pai, a minha família é pequeno agricultor ali de café. E por parte de mãe, a minha avó foi catadora de café. Ela apanhou café. Então é uma mistura de família ali, né? Uma que é dona, vamos falar, da terra, né? E outra ali que apanhava café, né? É literalmente do pé à xícara. Exatamente. Então, café, família também é algo que me define muito e eu carrego comigo todos os dias. E uma palavra que você trouxe nas últimas conversas é o companheirismo. Eu observo que hoje eu sou uma pessoa bem companheira dos meus amigos, da minha família, da minha namorada, principalmente, né, no dia a dia. E com todos os meus colegas de trabalho. Eu vejo que eu sou uma pessoa que consegue auxiliar, pedir ajuda também. E transitar entre os setores, né? Isso é muito importante. Aqui na nossa conversa, Gabriel, muito legal tudo que você trouxe. Você fala muito sobre o cuidado com o outro, com o outro. É muito legal, até por isso que até dentro de algumas das nossas conversas eu trouxe essa questão do companheirismo. Que é quando tá junto, vamos fazer dar certo. Tem um cuidado, né? Um senso ali com o outro. O coletivo é muito sensível a você, pelo menos é o que parece ali, através das trocas, observando no dia a dia. Mas esse cuidado também, esse companheirismo, como você aplica com você? Comigo mesmo, é buscando principalmente auxílio quando eu realmente preciso. Então, eu não tenho vergonha nem medo assim, de pedir auxílio hoje. Antes eu tinha certo receio, até com algumas pessoas aqui da empresa, assim, por qualquer que seja o motivo. Mas hoje eu tenho buscado, assim, realmente pessoas que... As pessoas certas, ir nas pessoas certas para auxiliar, né? E tá tudo certo pedir ajuda. Eu perguntei até um pouco sobre essa questão do cuidado consigo mesmo, porque para além dessa mudança de dentro para fora, teve outra que foi de fora para dentro, né? Gabriel, gente, mudou até a vestimenta, vocês não têm noção. Como foi também esse processo, essa mudança, assim, de forma geral? Assim, de fora para dentro, né? Foi uma decisão que eu tive principalmente relacionada à credibilidade mesmo. De passar mais confiança. Que a partir disso eu também me tornei mais confiante. Não necessariamente sobre as outras pessoas, sobre mim. É eu sobre eu mesmo. Sim. Então, o principal ponto foi esse. Trazer mais confiança para mim mesmo. Então, foi um primeiro passo a partir da vestimenta, mas foi desencadeando em outros processos, né? Em algumas ações, decisões minhas, né? Então, foi um processo mais sobre eu mesmo, não de fora para dentro, assim, das pessoas, né? E você, tudo que a gente tem conversado aqui transitou muito sobre essa questão do trabalho, né? De como o trabalho ali te trouxe para essa posição que você está hoje, assim, na vida de modo geral. E conversando um pouquinho antes com você, quando a gente foi falar sobre família, o que cada um significava, você trouxe que uma das pessoas da sua família, inclusive, foi quem te mostrou o verdadeiro significado de trabalho, que é o seu pai. Como é esse significado de trabalho e qual a sua relação com ele também?
Assim, meu pai é minha referência 01, assim, não somente em trabalho, mas em determinação. Meu pai é uma pessoa que trabalhou desde muito cedo e agora que se aposentou, de fato, mas ainda assim insiste, Gosta. persiste, não consegue largar o osso, não. Então é uma pessoa que eu vejo como referência em relação ao trabalho, que a gente havia conversado, né? Porque, assim, ele é caminhoneiro, né? Então eu não conheço ninguém, assim, ninguém que trabalhou mais que ele. Tem uma determinação. E antes eu observava, né? Por conta da rotina dele, né? Era um pouco distante em relação ao próprio processo de trabalho, né? De fazer viagens e tudo mais. Mas eu observava que aquilo era para trazer ali o sustento para a família, né? Então é uma pessoa que o cuidado era de maneira distinta, né? Era um cuidado distante. Então era uma pessoa que estava buscando condições melhores para nós lá de casa, né? Então isso é o que eu trago assim, a principal ponto do meu pai é esse, em relação a cuidar mesmo que distante e se tornar presente a partir disso. E a pessoa que esteve ali presente todos os dias aí do físico, né, da coisa, que você descreveu como sua segunda melhor amiga. Sim. No caso, a sua mãe, como é essa relação? Assim, minha mãe é uma referência no sentido de cuidado, de entender, assim, no olhar da pessoa, minha mãe já entende as pessoas. Então, ela é uma pessoa que ela tem esse lado, assim, em relação a interpessoal, né, com as pessoas. Então, eu carrego muito disso da minha mãe, de entender as pessoas, se tornar presente, cuidar das pessoas e também ser cuidada, né, também. E eu carrego muito isso da minha mãe, de entender as pessoas independente do motivo, da circunstância e cuidar também. No meio dessa mistura de se fazer presente, mesmo que distante, de ter esse cuidado, entender no olhar da pessoa o que ela está sentindo, o que não, de querer ser protagonista da própria história e da história de outras pessoas também, mostrar que elas podem ser protagonistas sim dentro da história delas. Para onde você sente que no mix disso tudo que a gente falou, que você está indo agora? Caramba, hein, Bia? Boa pergunta, hein? Para onde que eu estou indo? Bom, hoje, dentro aqui da empresa em si, eu observo que eu estou caminhando a passos largos hoje, em relação aos objetivos que eu venho construindo ao longo desse 1 ano e meio que eu estou aqui, né? E também do meu processo, assim, particular, pessoal meu hoje, em conjunto com a Larissa, principalmente, né? A gente tem construído algumas questões, algumas visões que a gente quer para o nosso futuro. Hoje a gente tem um cachorrinho também, só para dar Eles essa são pais de lembrança, né? pets. Exato. Olha, já deixou um spoiler aí, é só para dar uma lembrança, já entendemos. Sim, tem que lembrar, né? Já entendemos onde vai. Tem que lembrar do filhote, senão fica com ciúme. Mas hoje, Bia, o que eu tenho construído para o futuro em si é ter uma família e ter uma boa relação com as pessoas, com o meu ciclo social, com o meu ciclo profissional. Então, é até uma questão que a gente havia conversado antes, né? Tudo é sobre pessoas, né? Sim. Então, independente se você está aí numa cafeteria, se você está no seu negócio aí, tudo é sobre pessoas, né? São as pessoas que fazem acontecer. Então, isso que eu tenho buscado, assim, me conectar com cada vez mais pessoas. E se você pudesse deixar um recado para quem está assistindo, ouvindo a gente nesse momento? Que é uma pessoa, olha só. São várias pessoinhas. Bom, O que você falaria? que independente de onde você veio e para onde você vai,
se conecte com as pessoas, porque elas que vão construir pontes em conjunto com você. Então, o local de onde você veio não é um fator limitante. É somente um local que você geralmente gosta, né? Geralmente gosta muito. Mas que não necessariamente você deve se prender a ele e ficar somente nele, né? Buscar novos ares, buscar novos lugares e se conectar com pessoas durante esse processo. Se você olhar para o menininho que saiu lá de Monte Santo, você imaginaria? Nem um pedacinho. Um pouco do que aconteceu. Nem um pedacinho nesse processo eu imaginaria. Tudo foi acontecendo e hoje, olhando, né, cada erro, cada acerto, né, nos trazem até aqui e todos são positivos, independente se naquele momento a gente observa que foi negativo, todos, na verdade, são positivos. Gabriel, muito, muito, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu acho que a sua história, com certeza, é a história, de formas diferentes, de outras pessoas que estão nos ouvindo. Acho que a partir disso que você trouxe, principalmente sobre pessoas e sobre acreditar em si mesmo, entender que dá sim para amadurecer em um curto espaço de tempo, que as coisas são possíveis. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Bia, pelo convite e foi uma honra participar aqui do seu podcast. Gente, depois dessa, olha, eu realmente espero que vocês levem hoje, desse primeiro episódio da nossa 4ª temporada, o quão valioso é nós nos conectarmos com pessoas, nós escutarmos as pessoas, mas antes de se conectar com qualquer pessoa que seja, antes de conversar com qualquer uma, conversa com uma das mais importantes, você. Você é o protagonista da sua história. Então, se entenda, porque a partir disso você vai conseguir até contribuir e se conectar com outras pessoas que também vão fazer parte desse palco lindo, dessa história linda que é a sua. Fiquem bem, vejo vocês na próxima semana. Siga a CB nas redes sociais. Ó, hoje eu lembrei, hein, produção? Hoje eu lembrei. Siga a CB em todas as redes sociais para não perder nadinha. Vejo vocês em breve. Um beijo e não esquece que o Pod Café é o podcast da CB, o café que combina com o seu estilo e a conversa que combina com a sua história. Tchau!